Amanhã teremos o clássico Vasco versus Botafogo, 9h30 da noite em São Januário, jogo decisivo para o segmento das duas equipes na Copa do Brasil. Um jogo que promete bastante e que devemos ter novidades nas duas equipes, nas duas escalações, tanto de Vasco quanto de Botafogo. E eu vou te mostrar agora quais são essas prováveis escalações que tanto o técnico Fernando Diniz quanto o técnico David Ancelotti vão colocar em campo para esse confronto. Vem comigo! Já estou aqui com as prováveis escalações de Vasco versus Botafogo para esse confronto importantíssimo para ambas as equipes. Primeiro, eu vou destacar a provável escalação do Vasco, que é o mandante da partida. O jogo será em São Januário. O Vasco com certeza vai com o Léo Jardim no gol. O Vasco deve contar com a volta do Paulo Henrique na lateral direita. E aí o Vasco pode ter novidades na dupla de zaga. O Hugo Moura deve ser mantido como zagueiro, já que o Vasco não conseguiu contratar um zagueiro pelo lado direito, então o Hugo Moura vai ser mantido nessa função. Agora, jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, o Lucas Freitas em tese é o titular, mas o Vasco já conseguiu regularizar o Robert Renan. Robert Renan é um zagueiro de bastante qualidade técnica, um zagueiro que se encaixa muito no que gosta o técnico Fernando Diniz, um zagueiro para sair jogando. Não seria nenhuma surpresa se o Robert Renan já pegasse essa vaga de titular, se ele estiver bem fisicamente, mas a tendência ainda é que o Lucas Freitas inicie esse jogo como titular. Na lateral esquerda é o Lucas Piton, que é uma certeza no time do Vasco. No meio de campo, o Jair também é uma certeza. E aí começa a primeira incerteza nessa escalação do Vasco, a primeira dúvida. Porque o Tietê saiu sentindo dores do último jogo do Vasco contra o Corinthians, então abre essa lacuna de volante. E aí tem a possibilidade do Thiago Mendes, tem a possibilidade do Cauã Barros, que são os primeiros nomes que a gente pensa para substituírem o Tietê. Agora, eles têm características diferentes. O Tietê é mais um volante de chegada, um volante de maior condução. Já o Thiago Mendes e o Barros têm características diferentes, mas existe uma possibilidade de um deles entrar no lugar do Tietê, que deve ser desfalque do Vasco. E aí, os quatro jogadores de frente do Vasco: Nuno Moreira aberto pelo lado esquerdo, Felipe Coutinho jogando como esse falso atacante, né, mas baixando bastante nessa região do meio de campo. O Verratti deve voltar ao time titular do Vasco e o Ryan vai ser o ponta pelo lado direito. A outra possibilidade de escalação do Vasco, que foi dada até pela ESPN, é o Felipe Coutinho jogando como esse segundo volante ao lado do Jair. O Coutinho já fez uma função de volante quando ele jogava no Liverpool, e quando o Liverpool tinha Mané, tinha Firmino e tinha Salah, e o Felipe Coutinho foi recuado para jogar como um segundo volante também. Mas eu não sei se o Vasco não ficaria muito exposto com o Felipe Coutinho jogando de segundo volante. Outra possibilidade seria o Nuno também jogar como esse segundo volante. O técnico Fernando Diniz já fez isso na partida diante do Corinthians, deixou o Vasco bastante exposto. Então poderia haver essa alternância do Felipe Coutinho com o Nuno Moreira, de um deles baixando para ser esse segundo volante e fechar a linha de marcação, também é uma possibilidade. E aí, se isso acontecer, quem entra no time é o David ou o Andrés Gomes, o colombiano que foi contratado recentemente. Então existem essas duas possibilidades de escalação do Vasco para esse confronto. O Vasco ainda corre para conseguir regularizar o reforço Matheus França, para ele estar pelo menos à disposição do técnico Fernando Diniz, para pelo menos ele ficar no banco de reservas como uma opção. Lembrando, Matheus França chegou de madrugada agora, né, cara? Então sequer treinou com o elenco do Vasco, iria realmente só ali para o jogo, ou até mesmo visando o jogo de volta também. Mas o Vasco corre para regularizar esse atleta para as quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco não conseguiu contratar um zagueiro, então vai com o Hugo Moura realmente nesses dois confrontos diante do Botafogo. Então essas são as prováveis escalações do Vasco, essas duas variáveis. Agora falando sobre o Botafogo, o visitante desse confronto. O Botafogo deve ter o John como seu goleiro titular para esse jogo diante do Vasco. O Vitinho vai ser o lateral direito titular. Na dupla de zaga do Botafogo é Alexander Barbosa e David Ricardo. Enfim, o Botafogo voltando a ter dois zagueiros de origem, né? Já teve no jogo contra o Juventude, deve ter agora nesse confronto contra o Vasco, mas são dois zagueiros canhotos. Se bem que o Alexander Barbosa está saindo muito bem jogando pelo lado direito, está utilizando muito bem a perna direita para construir jogo, não está ficando torto o Alexander Barbosa. Essa dupla de zaga tem bastante qualidade em imposição física e vai precisar para esse jogo. Na lateral esquerda, o Botafogo ainda deve ter o Alex Telles como titular, mas o Botafogo, como já tem os seus dois zagueiros à disposição, Fernando Marçal vira também uma opção para essa lateral esquerda do Botafogo. Não sei se o Cuiabano já vai ser relacionado para esse jogo, mas o titular realmente será o Alex Telles. Então não tem muitas dúvidas na linha defensiva do Botafogo. Também não tem tantas dúvidas assim quando a gente vai falar de volante. A dupla de volante titular do Botafogo deve ser o Danilo e o Marlon Freitas. São dois jogadores que visam maior um controle de jogo do que em si o
o poder de marcação. São jogadores que têm um bom passe, têm bom lançamento e pode ser importante para o time do Botafogo. O Danilo tem muito talento, né? Tem muita qualidade individual e pode pesar nesse jogo ele conseguir jogar bem, cara. Se o Danilo jogar bem, o time do Botafogo tende a funcionar ao redor também, tanto ele quanto o Marlon Freitas. E aí, tem um impasse de quem vai ser o meio armador do time do Botafogo, se vai ser o Correia, se vai ser o Savarino. O Savarino tá tendo essa negociação, se ele sai, se ele fica. Se o Savarino for ficar, eu acho que ele nem deve ser relacionado para esse jogo, essa é a verdade. E aí quem jogaria é o Correia. O Correia é um jogador que ainda tá devendo com a camisa do Botafogo, mas também existe outra possibilidade que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí nas duas pontas também temos muitas incertezas, porque o Montoro teve uma queda de produção, e aí pode ser que o Matheus Martins volte ao time titular do Botafogo. O Arthur Cabral vai ser o centroavante desse jogo, e do outro lado tem a possibilidade da entrada do Jefinho no time titular do Botafogo, que é o jogador mais habilidoso, mais diferenciado, mais talentoso de todo o grupo do Botafogo, é o Jefinho. E também tem a possibilidade do Arthur jogar. O Arthur em tese é o titular, mas o Jefinho vem pedindo passagem no time do Botafogo. Outra possibilidade de escalação seria ele utilizar dois centroavantes, e aí jogaria o Cris Ramos ao lado do Arthur Cabral. Esses dois jogadores com bastante liberdade para se movimentarem pelo campo. O Botafogo ganha em peso de área, ganha em referência, ganha em jogadores para finalizar, mas talvez perde em um jogador um pouco mais cerebral na hora de fazer as jogadas, de organizar melhor, de fechar melhor também na marcação, você tirando um meia do time. E aí tem os prós e os contras que o técnico David Ancelotti vai ter que ver como ele vai utilizar essa formação do Botafogo. Mas essas são as prováveis escalações de Vasco e Botafogo. Pode ser que tenha uma, duas mudanças, mas no básico eu já mostrei todas as possibilidades que existem aqui para vocês. E é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Tem que fazer o que? Explodir o botão do like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E cara, comenta aqui embaixo o seu palpite para Vasco versus Botafogo. É o confronto entre as duas torcidas que eu falo aqui no canal, né? Então eu espero que a gente tenha um clima amistoso nos comentários e sempre um tratando o outro com respeito, mas claro, cada um torcendo pelo seu time. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Vasco, então cara, eu vou torcer pelo Vasco, isso aí é normal, mas eu sempre trato o Botafogo com bastante respeito, independente do resultado. Eu vou fazer o pós-jogo aqui no canal com muito respeito, independente para qual lado sair a vitória. E é isso, gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!